Salve, amigo do combate, está começando mais um Cara a Cara. Hoje nós recebemos aqui uma pessoa que teve participação assim relevante no crescimento do MMA no Brasil, não só no Brasil como no mundo. Ele foi o criador do IVC, lutador, empresário, promotor e principalmente lançador de grandes talentos no mercado como o Vanderlei Silva. Sérgio Battarelli. Marcelão. Prazer tê-lo aqui no Cara a Cara, Battarelli. Battarelli, a gente tem muito que conversar aqui, né? Você participou da história como lutador, como eu falei, empresário, lançador de talentos. Eu queria pra gente começar do início, Battarelli lutador. Conta pra gente como é que foi, como é que você chegou a ser campeão mundial de kickboxing, tendo 26 lutas e só 24 derrotas. 24 vitórias, perdão. 2 derrotas. Aí eu comecei com 10 anos de idade praticando Kung Fu. Assisti um desenho, todo mundo acha que é o Salvamur, não é. Era um desenho chamado Samurai Kid. Aí teve uma série no Brasil, não sei se é da sua época, chamada Kung Fu com David Carradine, na Globo. Lógico. Aí fiquei encantado, me tornei mestre de Kung Fu. Aí um dia assisti um programa de televisão, Esporte Espetacular, na própria Globo, mas o Esporte Espetacular antigo, 1975 mais ou menos. E eu vi um karatê profissional, que era o Full Contact, que evoluiu para o kickbox. Falei, pô, é isso aí que eu quero. Aí me meti nessa parada, fui, acabei regularizando o esporte no Brasil, oficializei como esporte o kickboxing e o Kung Fu, para quem não sabe. Eu tive envolvido desde a fundação, da criação da confederação, e acabei me tornando campeão do mundo. Na categoria peso pesado. Pesado e depois super pesado. E você também era o rei da quebra de barras, né? Eu vi uma foto sua uma vez que eu não... A quantidade de barras, assim, dava 2 Battarelli, até hoje, você quebrava uma a uma, como é que era o negócio? Até hoje o recorde ainda é meu, eu sou recordista mundial de quebrar barra de gelo. Barra de gelo. Eu cheguei a quebrar 15, uma em cima da outra, dá 3 metros e pouco de altura. É isso que eu fiquei impressionado, dava 2 Battarellis e, pô, troço... E não machucava aquilo, não? Tem técnica para aquilo? Tem, como é que é? O karatê tem muito disso, alguns estilos de Kung Fu, é mais a concentração, aí... Vou até responder uma pergunta que o público deve fazer. Ah, mas pô, se quebra tudo isso, dá um soco. É diferente. Quando você vai fazer um quebramento, você tem que concentrar toda a sua força e velocidade num único ponto. Então você não se prepara para tomar golpe. Isso é mais uma demonstração do que o controle mental leva na arte marcial. Seja judô, karatê, kung fu, taekwondo, jiu-jitsu. A importância da arte marcial no desenvolvimento do ser humano. Não como luta, não como esporte comum, mas sim como uma defesa e autodisciplina seria melhor. E aí você aprende a encarar melhor a vida. Foi por isso que eu comecei a treinar. Uma coisa curiosa também, você atingiu, em termos de fama, eu lembro, né? Talvez o que só o Maguila tenha atingido naquele tempo, né? Você sempre via Battarelli. E depois, mais ainda, começou o negócio da rivalidade de você e o Zorello, que durante anos todo mundo queria ver essa luta. Fala um pouquinho desse ponto que você chegou e da importância dessa rivalidade na história. Eu tinha um objetivo, como eu sempre traço e sempre consegui alcançar meus objetivos. Era ser campeão do mundo e fazer o esporte ficar conhecido. Teve uma longa história, me envolvi com boxe para tentar levar o kickboxing na época da televisão, deu certo, eu fui árbitro, juiz de ponto, secretário-geral da Federação Paulista e da Confederação Brasileira de Boxe, quando era uma só. Fui me envolvendo e conheci Goulart de Andrade, que fazia o programa Comando da Madrugada. Ele viu eu treinando e falou, pô, isso é sensacional. Pô, você vai ser campeão do mundo, vamos... Aí começamos a colocar luta no Comando da Madrugada. E o Zorello fez me procurou, ele ia de vez em quando treinar lá na Companhia Atlética. Pus ele para lutar, lutou com Pantera Negra, o Expedito Silva, ele ganhou do Pantera, depois o Pantera virou campeão do mundo também, depois por cargas d'água ele seguiu outro caminho e eu estava muito famoso, você lembra disso? Muito famoso. Quando eu lutava, por exemplo, na Rede Manchete, as várias lutas era líder de audiência, lutei na Record, tive programa há vários tempos. Aí ele começou a desafiar e eu entrei na pilha, no fim ele se promoveu pra caramba, foi bom pro esporte, ele se promoveu pra caramba, eu também, vai lutar e não luta, eu não vou entrar no mérito agora, porque senão vão falar, o Battarelli tá puxando. Acabou que não aconteceu a luta, eu vim de uma derrota, ele também, e eu sofri um problema no meu olho direito, das lutas,
Apanhei, bati muito, mas você leva muito golpe. Eu lutava com um cara sempre mais. Eu tinha 93, eu lutava com um cara de 120, 130. Lutei com um cara de 2,17 m. E você recebe golpe, né? Você recebe mais golpe do que o próprio MMA hoje. Eu tive um descolamento de vitro. É uma gelatina que vai dentro do globo ocular. E aí o meu oftalmologista, que também por acaso era meu aluno, falou, pô, me chamava de Bata, chão. O pessoal, mas Bata, você não vai nunca mais lutar. Ou você vai perder o olho. Aí, inteligentemente, eu parei de lutar e acabou que não aconteceu nada. Começou a se dedicar pro teu lado empresário, né? Mas antes, um pouquinho disso, eu queria lembrar uma outra, digamos, um outro capítulo importante, né, que você participou, que foi do Vale Tudo. Nessa época que você começou a se destacar no kickboxing, você chegou a fazer um desafio ao Rickson, foi uma coisa assim? Não, vamos contar a verdade verdadeira. Verdade verdadeira, sem mentira. Estamos aqui para isso. Não, nem sabia o que era Vale Tudo, nem sabia direito o que era jiu-jitsu. Foi em 1985. Em 1985. Em 83 eu fui campeão amador de boxe. Logo em seguida o Maguila passou a profissional. Eu comecei a lutar amador, ele passou a profissional. E eu fazia mais Kung Fu. Eu só tinha academia de Kung Fu. Só que o estilo de Kung Fu que eu sempre ensinei, e que eu acabei virando representante na América do Sul, não ensino mais hoje, mas ainda sou, é o estilo Tai San. Eu fui o único que conseguiu se formar, tudo que tem hoje e muito que eu já vi na internet, na verdade todos faixa preta, professores, mestres desse estilo na América do Sul, saíram de alguém que foi meu aluno. E por incrível que pareça, o melhor aluno do Rudimara, 200 mil anos atrás, antes da geração, ele me confessou isso uma vez, era aluno de um aluno meu, e daí... Porque o estilo era muito parecido com o boxe tailandês. E acabou que eu fui... Um amigo meu, aqui do Rio de Janeiro, o apelido dele era japonês, Manuelzinho. Ele tinha uma academia de Kung Fu em Laranjeiras. E ele me ligou e falou, pô, vai ter um desafio aí, não tem ninguém para lutar com o Zulu. E foi o desafio do Ruas com o Pinduca, Eugênio com o Pitangui, papapá. E eu entrei, o que é? Ah, os caras vão dar um dinheiro, vai me dar um dinheiro? Eu nem sabia que era jiu-jitsu. Não, vale tudo, vale. Vale dar soco na cara sem luva, vale dar chute no saco, vale. Então eu luto, não quero nem saber. Eu entro, e nem estava treinado, fora de forma. Você nem era campeão ainda de kickbox? Ah, tá. Eu tinha a visão que era. Já era conhecido. Eu agradeço essa luta, porque foi por essa luta com o Zulu que eu acabei me focando e virei campeão do mundo. Então, você conta que, quer dizer, né, fala um pouquinho da luta. Então, aí o promotor da luta, na verdade, era o Robson Grace. Só que ele tinha um outro cara que agora, se não me engano, é secretário de esporte, ou foi. Eu não vou citar o nome dele para não ser. Tinham 3 caras envolvidos na promoção. Mas quem comandava tudo era o Robson, que acabou virando grande amigo. Gosto muito do Robson, é uma figura. Mesmo que ele sacaneie, você não consegue ter raiva dele. Ele é muito gente boa. E eu tô contando isso porque ganhei 2 cheques sem fundo. Um consegui receber, o outro não. Acabou a luta e nunca mais eu vi a cor do dinheiro. Resumindo, vamos lutar. E eu tava no camarim, eu esqueci o nome dele, um faixa roxa de jiu-jitsu. E eu tava na academia desse rapaz de Kung Fu em Laranjeiras e chegou a Globo para fazer uma matéria e começou a falar de Rickson. E o Rickson começou a meter a boca em mim no jornal. Eu não sabia quem era Rickson. Falei, pô, mas nem sei quem é esse cara, que esse cara tá falando mal de mim. E o Robson divulga, não, vamos falar que você é italiano, Rocky Battarelli, chegou da... Pô, tudo conversa. Ah, então a ideia era o seguinte, se você vencesse, se o Rocky Battarelli vencesse do Zulu... Aí eles iam armar a luta com o Rickson na Praça da Apoteose. Na verdade, Vale Tudo estava morto nessa época, vamos lembrar, ninguém né? Dos anos 60, 70, ninguém lutava. O Rickson ressuscitou ganhando do Zulu em 82. Ganhou 2 vezes. Ganhou a primeira vez, ganhou 2 vezes, exatamente. E aí eles queriam fazer uma, quem ganhasse lutaria com o Rickson de novo e tal. E aí Rocky Battarelli, eu cheguei no Rio sem saber de nada. Pô, Rocky Battarelli, eu falei, meu nome não é Rocky Battarelli. Não, é o Robson, aquele jeito, não, a promoção e tal, e arrumou umas camisetas, Casa de Carnes era o patrocinador, tomou dinheiro de todo jeito, eu tiro o chapéu. E acabou que parou o Rio, andava pela rua, porra.
E eu tô lá nessa academia, chegou a Globo para fazer uma matéria pro Globo Esporte, jornal, e Rickson fala que vai fazer espaguete à bolonhesa do italiano. Eu falei, pô, mas nem sei quem é esse cara, então tá bom. Aí eu comprei um pacotão de espaguete gigante e peguei, vai fazer espaguete, então tá aqui, ó, molho a bolonhesa com teu sangue. Joguei na câmera e tal. Mas eu falei com raiva mesmo, eu sempre fui meio maluco. E sempre gostei de lutar, então pra mim se ia ganhar, se ia perder, não tem problema não, vamos que vamos. E aí começou aquele bate-boca e era isso que o Robson queria. Depois é que caiu a ficha. Falei, pô, o cara tá me usando, mas vamos que vamos. E o Zulu, na véspera, só para resumir por causa do tempo, estamos lá na porta do camarim, um amigo meu que acabou virando amigo do jiu-jitsu, porra, você nunca mais vai entrar nisso, você é maluco. Bom, o Zulu sentou do meu lado com a mulher grávida, isso aqui não é de verdade. Eu falei, mas como não é de verdade? Não, bom, vamos pra porrada. Chega lá, já tomei logo um banho de água gelada que o Hélio Vigio falou que eu tava cheio de vaselina. Eu não tava. Quem tem a imagem da luta vai ver que ele me dá um banho de garrafinha. E começamos a trocar, e eu dei umas bicudas na perna do Zulu, que eu, porra, ia arrancar a perna de qualquer um. E o negão agarrava e tome no chão. Você nem treinava nada? Nem imaginava isso. Foi legal, porque foi o início de tudo. Aí Ali encaixou uma guilhotina em você. Não, mas antes disso, já que vai contar, vamos contar tudo. Ele caiu por cima e eu batia nele de baixo pra cima. E aí ele virou pra mim e falou, pô, isso aqui não é de verdade não, vamos mais maneira e tal. Aí eu parei de bater e falei, então sai de cima de mim. Foi quando ele pegou a guilhotina, ingênuo de tudo. Ele pegou a guilhotina e na época, porra, se eu soubesse, eu ponho a mão no quadril, nada. O que me veio na cabeça, vou socar o saco do negão. Dei uma, sentia as bolinhas dele esmagar na mão. Dei duas, dei três, falei, porra. Pensei comigo, vou enfiar a mão e vou esmagar. Só que nessa hora eu já estava apagando. E o interessante disso tudo, que ninguém sabe isso, só os amigos mais próximos, é que eu lembro desse pensamento, depois a única coisa que eu recordo é um barulho ensurdecedor. E no meio desse barulho, um tum, tum. Depois o médico falou que era eu voltando, a torcida gritando e eu ouvindo o barulho do meu próprio coração. Quando eu abri o olho, eu vi o Hélio Vigio em cima de mim. Aí quando eu vi que eu perdi, me deram um troféu, taquei o troféu no chão, não queria. Pô, quero o negão, vamos continuar. Isso, mas eu tomei porrada na cabeça quando você cai no ringue. Se você tava lá, ouviu, porra, o Robson toma um soco no peito, era cadeira voando, era um absurdo. Absurdo, era o início de tudo, mas a idade da pedra do MMA. Aí no camarim eu fui tomar banho, o Hélio Gracie veio no camarim, veio 3 Gracie. E me cumprimentou, pô, você é dos bons, não, morre, mas não bate. Aí fiquei amigo de todos e resolvi treinar. Falei, agora vamos pra revanche. Nessa época eu era muito amigo do Kiko, que era sócio do Luciano, quer dizer, trabalho com o Kiko até hoje na Sport Promotion. Antigamente era consórcio Luke Bandeirantes e o Show do Esporte, que era um domingo o dia inteiro. Fui nele, falei, pô, vamos fazer essa luta ao vivo pro Brasil inteiro. E convenci, ele falou, tá bom. Aí liguei pro Robson, falei, agora eu vou bancar. Isso aqui nós vamos fazer aqui em São Paulo, que era o negão. E aí comecei a treinar. Aí eu vinha pro Rio todo domingo, treinar com o Silvio Bering, o Flávio Bering, no Clube Canaveral. Nessa época o Gurgel era faixa azul. E eu lembro que eu falei pra ele, falei, Flávio, eu não quero aprender jiu-jitsu, eu quero aprender a sair de baixo. Quero que depois evoluir o que a maioria faz hoje. Então naquela época eu já não estava errado, que é depois o pensamento que eu levei pro Japão. Eu quero sair de baixo, não quero ser finalizado. Então ele fazia uma fila, eu deitava e vinha, e todo domingo, todo sábado, todo fim de semana, depois comecei a treinar lá. Quando o Zulu soube disso, ele quis colocar a regra. Não, aí é só mão aberta, porque ele já sabia que eu batia bem. Só mão aberta, não sei o quê, e aí o negão começou a correr, acabou que não teve a revanche, aí o Kiko falou, pô, deixa esse negócio pra lá. Aí você foi vamos fazer kickboxing. E arrebentou. Então, na verdade, foi tudo bom. Se eu não tivesse tido essa derrota, eu não tinha virado campeão do mundo e não chegava onde eu cheguei. Interessante. Agora vamos falar do IVC, né? Que a gente, que é a parte mais, que eu diria, mais importante aí da tua história, que o IVC foi uma verdadeira revolução, né, Batarelli? Você trouxe a organização lá de fora
para dentro do Vale Tudo, que era aquela coisa, como você falou, feita dessa maneira aqui no Rio de Janeiro, uma coisa meio de rivalidade entre torcida. E você trouxe o profissionalismo americano para fazendo um evento no Maxud Plaza, em São Paulo. Lembra um pouquinho como é que surgiu o evento e os atletas que você lançou lá? Na verdade, só para resumir rapidinho, eu conheci o Frederico Lapenda, que me fez um convite para ser árbitro lá no Japão, no WVC. Aí fui rapidinho, vamos fazer isso no... Eu olhei e falei, pô, isso é legal, vamos fazer no Brasil. Voltei para o Brasil, eu sempre tive bons parceiros de televisão, graças ao Kiko, e aí fiz uma parceria com a Bandeirantes, vamos fazer, aí eu era muito amigo do Roberto Maxud, que quando eu lutava, eu já fazia as lutas no Maxud. E convenci o cara. Ele falou, bom, é você que está fazendo? Acredito, vamos fazer. E aí fechei uma parceria com a Globosat. Na época não existia nem o Sport TV, era só o canal Globosat. Que ele dava um bom dinheiro na época e eu não ficava com o dinheiro. A diferença entre o que eu fazia e o que muita gente faz hoje é que muita gente põe o dinheiro no bolso. Eu pegava o dinheiro, você lembra disso? E investia. Eu pagava jornalista por passagem, trazia os caras de Nova York, trazia gente de todo mundo. Eu lembro que você pagava uma coisa que era diferente de tudo que a gente estava acostumado aqui. Você, antes do evento, ia com envelopinho no quarto dos lutadores. Um por um. Antes de começar a luta, tipo 3 horas antes do evento, todo mundo já subia no ringue com o dinheiro, só não o dinheiro do campeão quando era torneio. Mas todos sabiam, mas também sabia que eu paguei, eu fiz minha parte, agora faz a sua. E se eu tivesse que desclassificar brasileiro, eu desclassificava, como eu fiz algumas vezes. Por isso eu fui o árbitro em todas as edições, para não ter perigo. Todos os americanos, todo mundo confiavam em mim pra caramba, sabia que eu era um cara correto. E se eu tivesse que brigar com a torcida, entrar na porrada para defender os caras, eu fazia. E acabou que deu tanto certo isso, aí fiz um na Venezuela, que você foi para lá. Foram 14 edições que você fez, né? O da Venezuela foi a 14ª. E o da Venezuela foi sensacional, porque foi um torneio de 16, não era de 8. Cyborg, Ângelo Araújo, foi... Alex Stiblen, o Brazilian Killa surgiu lá, né? Então, o IVC matando 3 brasileiros na mesma noite, né? Quer dizer. E foi um evento sensacional. E aí já tinha sempre alguém do Pride e já assinava. Então o campeão do IVC tinha vaga garantia. Ou ia para o Japão direto, ou ia para o Ultimate. Foi o caso do Vanderlei Silva, que você... O Vanderlei, na verdade, muita gente não sabe. Eu gosto muito do Vanderlei, sempre acreditei nele. Então quando veio o Ultimate para o Brasil, que na verdade eu trouxe como promotor, eu casei a luta Vanderlei com o Vitor. Eu fiz a cabeça do antigo dono, falei, vamos fazer essa luta. Bob Marovitz. Né? Bob Marovitz, de Nova York. Então tá bom, vamos fazer. Todo mundo, como eu, achava que o Vanderlei ia ganhar a luta. E o Vitor foi lá e matou o Vanderlei. Mostrou que ele é tubarão. Sentiu o cheiro de sangue na água, ele vai e finaliza. Ninguém deu a mínima pro Vanderlei. Eu, na mesma noite, liguei pro hotel, falei, Vanderlei, não fica assim não, vai dar tudo certo. Outra coisa que ninguém sabe, ele lutou de novo no Ultimate. O Ultimate não queria o Vanderlei. Eu falei, eu pago a bolsa dele, pago a bolsa do adversário, pago a passagem. Põe aí. Aí puseram ele contra Não, com o cara do Shark Tank. Ele ganhou com o joelhado. Foi ali que ele ficou famoso no... tô lembrado do Moreno de que a equipe chamava Shark Tank. Aí ganhou, dali eu acertei um contrato dele pro Japão, mas nessa época eu só fazia coisa verbal. Para mim sempre foi o fio do bigode. O Vanderlei ficou comigo 3 lutas, depois o Rudimar falou, não preciso mais de você. Foi exatamente, não preciso mais de você e tal, eu vou tocar a carreira dele sozinho. Então tocou, e aí a Chutebox andou com as próprias pernas e eu continuei levando. O Carlão Barreto eu pus pra lutar com o Trategli, lá o sem peito. Você colocou. Valide com o Takahashi, fui eu. Um monte de... E aí o Japão acabou comprando meu passe. Aí o K1, aí foi aí que eu parei de fazer o IVC, falou, não, vem pra cá, vamos me implantar. Eu ajudei a desenvolver as regras do Pride, muita gente não sabe disso. E desenvolvi o K1 MMA, que depois foi mudando de nome, Romanex, e aí virou uma tremenda palhaçada. Eu ganhava um belíssimo de um dinheiro e fui o louco de ir embora. Falei, não vou ficar nisso aqui. O dinheiro a gente ganha, o dinheiro a gente perde. A credibilidade... Você leva uma vida inteira para construir, você perder, acabou. E eu larguei o dinheiro e voltei para o Brasil e comecei a fazer minhas coisas aqui. Voltando um pouquinho ao IVC, né? Qual a importância do IVC na história do esporte? Como é que você vê o IVC? Uma coisa que é emblemática para mim, uma entrevista que eu fiz com o Pelé. O que você lembra do IVC? Ele, pô, o cheiro de sangue. Né? Quer dizer, nessa época realmente você colocava regras mais próximas possíveis do Vale Tudo de verdade, né?
Fala um pouquinho da importância do IVC e como você veria hoje a volta do IVC. Não, o IVC, na verdade, era um projeto meu de realidade, já que vamos falar. Na época o Ultimate também era real. Tinha algumas coisinhas, mas já que vamos fazer real, vamos fazer real. Criei no desenvolver dos eventos algumas regras, tipo a regra Gary Goodridge, que era enfiar a mão no saco, mas ele enfiou no 1. E como eu falei que não era proibido, eu não desclassifiquei ele. Muita gente, mas depois me entenderam. Falei, pô, se eu não falei que não podia, podia. Ele fez, que era pro De Pedro ter sido campeão. Mas todo esse disque, polêmica, isso fez o IVC crescer pra caramba. O IVC era o que mais lançava, todo mundo queria lutar no Brasil, do mundo inteiro, porque sabia que se desse bem aqui, ia direto pro Ultimate ou pro Pride. Então, o IVC, para mim, é o início de tudo. É mais até, no meu modo de ver, do que o próprio Ultimate. Porque ele era mais real. Tinha aquela gaiolinha embaixo, quer dizer, ele criou e era o terceiro evento do mundo. Mão pelada, né? Sem nada na mão, 30 minutos direto, cabeçada, quer dizer, batalha épica. Vanderlei e Arthur Mariana. História. IVC 2, né? IVC. E eu vendo os direitos do IVC até hoje para o mundo inteiro. Você acredita nisso? 15 anos depois, que parou. Gente renovando para DVD, documentário. A semana passada mesmo eu vendi para uma empresa do Canadá que está fazendo um documentário sobre o esporte e precisava de imagens dessas. Pegamos umas imagens do Nilson Castro com Flávio Álvaro. Não, com... Porra, do Ruas, caramba. Foi a final. Que não é Flávio Álvaro, não. Não, perdeu 2 dentes. O apelido era Dentinho. Baixinho. Baixinho. O dente dele caiu no... Quantos dentes eu achei no ringue do IVC? Milton Bahia, quase saindo na porrada com o Pelé no aeroporto. Aí o Stephen Quadros dos Estados Unidos escreveu uma matéria para Black Belt que parecia que ele estava no filme do Bruce Lee, primeiro quando indo para a ilha, que todo mundo se encontrava. Ali surgiu o espírito shootbox pro Brasil, né? A gente começou, eu lembro o Coleman descendo a escada rolante no Maxud, né? E ninguém chegava perto do Coleman. E a equipe shootbox gritando rei e dando pedala no Coleman. Exatamente. Falando, aqui você não, aqui é rei, aqui não tem parada. Eu fiquei, isso, meu irmão, o Coleman assustado, falando, calma aí, deixa eu baixar a bola, que aqui eu tô no Brasil, né? Exatamente. Então surgiu o espírito shootbox ali pro Brasil, muito aqui. O Pelé surgiu ali, pô, outro épico. Mike Van Arsdale. Mike Van Arsdale com o Ebenezer. E depois o Vanderlei matou ele. E tem uma história muito legal. Antes da luta, que foi quando veio Chuck Liddell, que era ninguém também, e o Pelé matando ele, depois perdeu, deu mole. Lembra dessa luta? Lembro, 30 minutos. E o Vanderlei... Chuck Liddell lançado lá, Marquer também, né, no WVC. O Vanderlei queria apostar com o Mike Van Arsdale a bolsa, no dia da pesagem. Fala pra ele que eu aposto a bolsa. Quem ganhar leva tudo, quem perder não leva nada. E o Mike Van Arsdale... Não quis. Não, porque ali já afinou e na luta o Vanderlei matou, destruiu ele. Mas depois ele ainda fez uma carreirinha boa no Ultimate. Então são essas coisas. O IVC realmente tem uma imagem da luta do Pelé ou do Joil. São as lutas Pelé e Macaco, Joil e Pelé, duas. Uma em São Paulo e uma no Rio. Uma em Maceió. Que foram épicas, 30 minutos, sangue, devia ter o quê? Uns 4 litros de sangue. E eu lembro uma manchete do Jornal de São Paulo, Notícias Populares, cheiro de sangue embriaga, e só ia gente da alta sociedade paulista, você lembra disso? Você teve em todas as edições. Na época era $100 o ingresso, que era muito caro para a época, e ficava gente para fora. E eu segurava a torcida na marra. A luta do Gurgel com o Marquer, por exemplo, a torcida queria invadir, e eu acabei... Na minha doideira, eu não deixei ninguém fazer nada. Então, eu acabei ganhando o respeito de todo mundo. Todo mundo sabia que eu era um cara um cara correto. Nem para um, nem para o outro. Acho que ter sido lutador e essa ideia que o Dana White tem de o mais importante é a marca dele, eu acreditava nisso desde o IVC. Se você faz uma marca forte, você cria lutadores fortes. Todo mundo vê que não tem proteção, todos respeitam, e foi o que aconteceu. O Japão, a coisa afundou exatamente por não se fazer isso, por se preocupar com o lutador e fazer um monte de... Tem umas histórias do Agora, Japão... Agora, o UFC, você que trouxe o UFC, a primeira edição do UFC no Brasil, você que trouxe. 1998. Como é que foi isso?
Começamos a conversar, tava crescendo e os caras não acreditavam muito e vamos, aí o UFC acabou acreditando e eu falei, pode fazer que eu garanto que não vai ter briga, e acabou que não teve mesmo, teve uns ameaços, tanto que eu fiz questão de não pôr aqueles alambrados, não sei se você lembra bem, não tinha nada, que era para mostrar que não ia acontecer o que aconteceu aqui no Rio e... Foi muito legal, tem um monte de história que um dia, se você quiser, a gente pode conversar, não só essas, né? Estilo bastidores Vitor e Vanderlei, os bastidores do Japão, isso tem um monte de coisa. Você tem um livro, né, Batarelli? Isso é um livro, verdadeiro livro aí do esporte. E o Ultimate, o primeiro dono me deu um tombo, né? Me deixou com uma multa na época de R$25 mil. Hoje seria algo... O dólar naquela época, acho que era 2, 3 por 1. Ele não pagou imposto dos ingressos, e como era a Confederação Brasileira, que eu sou presidente, Federação Brasileira de Vale Tudo, a CBVT, que era responsável, a prefeitura caiu em cima da gente. Aí no fim, quem acabou acudindo à confederação, tem que se dizer, foi a Sport Promotion. A Sport Promotion foi lá e pagou, falou, não, a gente cobre isso aí, pronto. Então são histórias. Depois que acaba, os caras levantam o circo e vai embora. E até hoje eu tenho um excelente relacionamento com o Ultimate. O Jamie Pola, que é o vice-presidente para a América Latina, é praticamente meu irmão. E o Marshall também é um grande amigo e até hoje sempre trocamos ideia e uma coisa tem que ser dita, que pouca gente sabe, o Tough Brasil só está acontecendo por minha culpa. É loucura minha. Isso eu guardo até hoje, um contrato de 2 anos atrás, de quando começou essa loucura, eu falando com o Jamie. Aí é uma outra história, eu fui ver a luta do Pacquiao, que eu também tenho negócios bem próximos com a Top Rank. Então eu estou sempre envolvido e comecei a falar as loucuras, acabou dando certo, o Jamie veio, virou o que virou. Então eu fico feliz e outro dia até pus no meu Facebook, falei, porra, depois que o filho nasceu bonito, todo mundo quer ser pai, mas eu sei que do que está acontecendo hoje no Brasil, essa chance que você está dando eu falar, e eu quero falar mesmo do Ultimate, da realidade hoje, foi a sementinha que eu plantei há 20 anos atrás, de tudo. Então... A garotada de hoje, às vezes eu encontro, nem sabe. Aí eu falo, tenta achar umas revistas tatame. Mirko Crocop, quem lançou esse cara no MMA? Fui eu, você sabe disso. Lógico. Ninguém Inclusive, quando você nele. falou, foi uma chacota enorme. Foi, você disse que ele ia ser o maior lutador. E né? Ele foi o número 1 até o Minotauro bater nele. Ele e o Fedor ficaram disputando ali até o Minotauro. Então, mas naquela época, antes da luta do Minotauro, ele era considerado o número 1. E ele era uma chacota até no K1. No K1 ele não era bom também. E o Ishii, quando falou, Sérgio, o Ishii é o dono do K1, para quem não sabe. Você tem certeza? Eu falei, tem. Se a gente montar a estratégia certa e o treino certo, foi aí que eu trouxe o Jara para trabalhar, que depois morreu. Falecido já. E aí virou. Aí todo mundo esqueceu do Batarelli. Ninguém mais falou, pô, o Batarelli estava certo. Então eu queria lembrar e que você bem lembrado, me endossasse. Falar, não, é isso mesmo. Acompanhei tudo, é fato. Então, mas tem um monte de história. Se você deixar eu falar, não para Fala um mais. pouquinho da tua confederação, porque eu acho que é muito importante falar disso, Batarelli, que a gente viu, né, um dos diferenciais do UFC, não sei se você concorda comigo, é a comissão atlética. A gente aqui não tem isso, a gente viu que por não ter comissão atlética, até o UFC pode virar uma bagunça, né? A gente viu o problema do Anthony Johnson agora com o Belfort, exatamente por não haver uma comissão. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância de uma entidade que regulamente o esporte no Brasil. Na primeira vez que o Ultimate veio, deu tudo certo, porque eu peitei. E naquela época ainda a lei era uma só, era uma confederação só. Por que eu peitei? Por exemplo, naquela época o Ultimate autorizava sapatilha. Não sei se você lembra disso. Lembro. E eu falei, aqui no Brasil não. Com sapatilha não chuta na cabeça. Porque, eu fui lutador de kickboxing. Me der uma sapatilha, vira uma pedra meu pé. Não tem essa, mas é pano. Mentira. Tanto que hoje é proibido. Com a origem da Lei Pelé, e pode ter quantas confederações quiser, acabou. E aqui a lei não funciona mesmo. A Confederação Brasileira de Vale Tudo, que eu sou o presidente, não é que ela é minha, eu sou o presidente. Foi fundada em 97, a primeira. Foi a que reconheceu o esporte. Quando tentaram proibir em São Paulo, eu briguei com muita gente, político, e provei que não, se for proibir, proíbe tudo. Não pode nem ter maratona, nem correr pode. E o que falta, na verdade, não é só a união, isso não vai fazer diferença. É o governo brasileiro tomar uma atitude. Isso é que é o difícil. Porque nenhuma confederação tem poder de polícia. O que você pode é denunciar.
O que aconteceu no Rio, entretanto, o que o Ultimate fez? Ele trouxe todinha a equipe de Las Vegas, a equipe inteira. Porque a comissão atlética lá é separada, mas ele trouxe todo mundo, o comissário, os caras que fazem antidoping, traz tudo pra cá. Só que ninguém tem coragem de peitar. Se é lá, aí o comissário lá, por exemplo, em Nevada, que é o Kit Kaiser, que é o mesmo do boxe, peita e fala não. Mas aqui os caras estão vindo com tudo pago. Não tem peito. Então, nesse último, que eu estava ali na primeira fila quando eu te cumprimentei, e sou até assessor, quer dizer, a minha confederação, a CBVT, até dá o suporte que o Ultimate precisa na parte jurídica, caso alguma coisa aconteça, mas a gente não se intromete, não. Falhou mais um monte, eu não diria só na luta do Vitor, não. Eu não vou citar na luta do Vitor não teve teve vários erros. Desde antes da luta, desde a pesagem. Da pesagem. Aquela palhaçada. Eu falo na toda. pesagem, exatamente. Não, pesagem, durante a luta teve problema. E depois outras lutas. Aí crucificaram o coitado do Maria Mazaki. Pô, não precisa crucificar, todo mundo erra. Ele achou, o que ele quis é proteger o cara. Mas é um monte de coisa que depois o Dana White tira o dele e fala, esse é o problema da comunidade. Ele tá certo. Qual que é o problema no Brasil? Os promotores se envolvem com árbitro. Isso acaba dando um controle da arbitragem, o que não pode ter. Teriam que ser todos neutros. Tem um monte de evento no Brasil que você vê o árbitro. No mesmo evento, algumas lutas depois, ele já é cornerman. Pô, que credibilidade tem essa? Eu não sou contra o cara ser árbitro, mas ou ele é árbitro ou ele vai ser cornerman. Você não vê o Mario Yamazaki sendo cornerman. Você não vê nem aquele outro que foi eleito o melhor árbitro. O Herbie Dean. Ele até lutou, mas quando ele lutou ele pediu licença e foi virar lutador. Eu acho que as coisas têm que ser assim, no futebol. Então isso precisa ter uma discussão. Mas, como eu sou um cara polêmico, ninguém me chama. Os caras, porque eu falo mesmo, você sabe que eu falo. O que eu acho que tá errado, eu falo. E o pior é que eu consigo provar. Tá errado aqui, que isso. E por eu conhecer a vida de todo mundo que tá aí desde o início, desde a raiz, complica um pouco. Mas eu gostaria de ajudar muito. Batarelli, se deixasse, a gente tinha 3 caras a cara aqui, muita história pra gente contar, mas estamos chegando ao final, infelizmente, o tempo. Eu queria que você deixasse aí tua mensagem aí pros seus fãs. Não, a mensagem é: primeiro lutem e não briguem. E vamos tentar nos unirmos. Qualquer outro país, mesmo que há rivalidade, eles se unem na hora de lutar contra alguém. No Brasil é a mesma coisa, vamos lutar todos por um bem comum, que é o MMA, o esporte. Não importa promotor, lutador, vamos tentar fazer a coisa crescer profissionalmente. Que aí vai que é uma beleza. E uma coisa, o IVC está de volta. Esse ano reestreia o IVC no Brasil. Opa, por favor, quando? Já pode dizer? No segundo semestre. Já tem um grupo grande comigo. Já tem algum tempo que a gente estava conversando. E aí a gente resolveu... Com regras adequadas à realidade. Sem dúvida, não tem como você voltar para trás e voltar naquelas, não. Tanto que vai chamar IVC MMA, mas pelo nome ser muito forte, eu fui procurado por um grupo de fora do Brasil, e que já inclusive tem direitos de transmissão para alguns países do mundo e vai voltar a ser o que era, o International, Vale Tudo Championship. Sabe? Nós vamos fazer Brasil contra o mundo. Então vão sempre ter lutadores brasileiros, como eu fazia antes. Lá em São Paulo? Não sei ainda. A gente pretende rodar o Brasil, mas a sede sempre é o Brasil. É o berço do negócio. O Brasil está na moda. Então nós vamos usar isso. E já transmitido ao vivo na primeira edição para pelo menos 8 países. Batarelli, ótima notícia para a gente terminar nosso cara a cara. Pessoal, esse foi Sérgio Batarelli, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo cara a cara. Abraço.